Pensa só, um grupo de voluntários funcionando com a precisão, sabe, a eficiência de uma grande empresa. Parece-me impossível, né? Pois é, hoje a gente vai ver de perto como a Sucesso SP conseguiu fazer exatamente isso. Eles usaram a tecnologia para levar o trabalho voluntário a um outro nível. E a pergunta que fica é essa, né? Como que um grupo de voluntários, com grana curta, com recursos limitados, consegue operar como se fosse uma corporação gigante? Olha, isso não é só teoria, não. É o desafio real de muita gente. E a Sucesso SP, que é uma associação da área de tecnologia, não só topou essa parada, como achou uma solução bem inteligente. Vamos mergulhar nisso. Bom, toda grande mudança começa com um problema, né? E para Sucesso SP, o problema era aquele labirinto de planilhas de Excel. Sabe como é? Informação se perdendo, cada um com uma versão do arquivo, uma confusão. Para colaborar desse jeito era um sufoco. Eles precisavam de algo muito mais robusto, um sistema que organizasse a casa e que aguentasse o tranco do crescimento que via pela frente. Porque assim, a Sucesso SP é isso, uma associação de tecnologia tocada por voluntários. E o desafio era o de sempre, gerenciar projetos, conteúdo, a colaboração de todo mundo, de um jeito que funcionasse. E como eles mesmos contam, o Excel foi o começo de tudo. Quem nunca, né? Mas para ir além, para criar uma máquina de conteúdo de verdade, eles precisavam de uma base muito mais forte. Algo que conseguisse organizar o trabalho do começo ao fim. E é aqui que a coisa fica interessante. Em vez de simplesmente chamar mais gente para fazer trabalho manual, a Sucesso SP teve uma sacada diferente. Eles decidiram construir o que a gente pode chamar de cérebro digital. Uma estrutura inteligente que usa duas ferramentas principais e que virou a coluna vertebral de toda a operação deles. O primeiro pilar dessa estrutura é o HubSpot. Imagina ele como o cérebro mesmo, a central de controle de tudo. Lá dentro, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, vira um ticket. Sabe, um bilhetinho digital que dá para rastrear? Uma ideia para um post, a tradução de um material, um artigo novo para escrever, tudo vira um ticket. Assim, nada se perde. Cada tarefa está lá, registrada, organizada, e todo mundo sabe o que tem que fazer e quando. Ok, então se o HubSpot é o cérebro que pensa e organiza, o Make.com é tipo o motor. Ou as mãos, sabe? É ele que faz o trabalho acontecer. Essa plataforma conecta os vários aplicativos que eles usam e automatiza aquelas tarefas chatas e repetitivas. E qual a grande vantagem disso? Libera tempo dos voluntários. Em vez de ficar fazendo o trabalho de robô, eles podem focar no que interessa de verdade, a parte criativa, a estratégia. E para entender como essa dupla funciona na prática, olha só esse fluxo de trabalho de conteúdo. É genial. Começa com uma pessoa, um voluntário, que vai lá e escolhe uma notícia legal, relevante. Uma única ação manual. A partir daí, a mágica acontece. Um ticket é aberto no HubSpot. O Make.com pega essa informação e, pá, publica o post nas redes sociais. Tudo automático. Mas o mais legal vem agora. O sistema vai lá na rede social, pega os dados de performance, curtidas, alcance, tudo, e joga de volta para o HubSpot. O ciclo se fecha. É execução e aprendizado. Tudo junto. E o resultado de ter esses dados de volta é isso aqui. Não é só sobre postar por postar. É sobre medir o impacto de cada post. Com todas as métricas, todos os números centralizados lá no HubSpot, a equipe bate o olho e sabe na hora o que está funcionando e o que não está. Isso muda o jogo completamente. A estratégia de conteúdo deixa de ser baseada em achismo e passa a ser guiada por dados reais, concretos. Mas se você acha que a organização e a automação já eram impressionantes, espera só. Aquilo era só o começo. O próximo passo deles foi ainda mais ousado: usar inteligência artificial generativa para levar a produção de conteúdo para um nível totalmente novo. E dá para sentir a empolgação no que o Valmir Feltrin, um dos cabeças do projeto, disse. O resultado foi muito bacana, muito interessante. Essa frase mostra o quanto o experimento deu certo. Eles não estavam só usando a IA como uma ferramenta qualquer. Eles estavam, de fato, criando junto com ela, produzindo algo novo e com muito valor. Mas como é que eles fizeram isso na prática? Então, o segredo não foi chegar para a IA e falar: escreve um roteiro aí. Não, foi muito mais elaborado. Pensa numa receita de bolo. Eles deram os ingredientes certos. O primeiro, um artigo técnico sobre cibersegurança. O segundo, um estudo acadêmico sobre a vulnerabilidade das pessoas na internet. E o terceiro, mais importante, um prompt super detalhado que definia até os papéis de quem estava falando. Presidente, assistentes, para garantir que o resultado final tivesse aquele tom institucional, profissional, sabe? E o resultado?
Um roteiro de vídeo que faz todo sentido, explicando um problema real e apresentando uma solução técnica. E o nível de detalhe é impressionante. No prompt, eles pediram até para IA incluir o logo da Sucesso SP no material. Isso mostra uma preocupação com a marca, com a consistência visual, que a gente geralmente só espera de uma grande corporação. E o que a IA fez foi brilhante. Ela não só misturou as informações, ela criou uma narrativa. Ela pegou os dados do estudo acadêmico para mostrar o tamanho do problema das fraudes online e, em seguida, usou o artigo técnico para apresentar a solução. Foi uma síntese de verdade, sabe? Ela conectou duas fontes que não tinham nada a ver e criou uma história com começo, meio e fim. Certo. Toda essa organização, essa inovação com o IA, é tudo muito legal. Mas na prática, o que isso trouxe de bom? Vamos ver agora como essa estrutura toda virou resultado de verdade e abriu um monte de portas para a Sucesso SP. Olha esse número. Mais ou menos 30. Isso é o número de posts que eles mantêm num estoque de conteúdo. O que isso quer dizer? Que a equipe não vive mais apagando incêndio, sabe? Eles não são mais reativos. Eles têm planejamento. Isso garante que sempre vai ter conteúdo de qualidade saindo e ainda dá a eles a agilidade para reagir rápido quando um assunto do momento bomba na internet. Então, resumindo a história, os ganhos são muito claros. Primeiro, a organização interna melhorou da água para o vinho. Segundo, agora eles conseguem medir o resultado de tudo que fazem. E terceiro, e talvez o mais importante, isso abriu as portas para parcerias muito maiores, de outro nível. E é aí que uma coisa leva a outra. Essa organização interna toda gera um impacto gigantesco do lado de fora. Quando a Sucesso SP chega para conversar com gigantes como o NIC-BR ou a USP, e mostram sistemas de trabalho desses, profissional, organizado, a conversa muda de nível. Eles ganham uma credibilidade que permite buscar parcerias que antes seriam só um sonho. Beleza. Depois de ver tudo isso, qual é a grande lição que a gente pode tirar da história da Sucesso SP? A lição é muito poderosa, na verdade. O caso da Sucesso SP mostra que hoje em dia não precisa mais ter o bolso de uma multinacional para ter a eficiência de uma. As ferramentas de automação e de inteligência artificial, muitas delas bem acessíveis, estão democratizando a gestão profissional. Elas estão colocando o poder na mão de grupos de qualquer tamanho, permitindo que a paixão dos voluntários se transforme em resultado de gente grande. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta para o futuro. Se a barreira da organização e da produção de conteúdo profissional já está sendo derrubada, o que vem depois? Que outras dificuldades que grupos colaborativos sempre tiveram vão desaparecer com a ajuda da IA e da automação? Fica aí a reflexão, porque essa história está só no começo.